consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. Graça e paz. Eu sou o pastor Sérgio Moreno, sou casado com Ana Maria, pai de 3 filhos e avô de uma linda menina. Eu amo estudar a Bíblia, cavando fundo, a fim de encontrar tesouros escondidos para nossas vidas. E amo também escrever. Este é o principal ministério que Deus me concedeu. Eu sou também professor, usado para transmitir ensinos bíblicos para aqueles que têm fome e sede de aprender mais de Cristo. Iniciamos este maravilhoso curso sobre o livro de Daniel, dando as boas-vindas a você, desejando que ao final deste estudo você esteja melhor na sua vida ministerial e na sua vida espiritual. Todo este trabalho foi baseado na vida do profeta Daniel, consequentemente foi baseado numa história real. Este curso foi desenvolvido especialmente para você que tem fome e sede da palavra de Deus. É um curso sobre revelações, visto que Daniel é um livro de revelações para a humanidade. Neste curso, falaremos sobre todo o livro de Daniel, dando ênfase aos assuntos a seguir. O sonho da grande estátua. O quarto homem na fornalha. O sonho da grande árvore. A escrita da mão na parede. Daniel na cova dos leões. A visão dos 4 animais. A visão do carneiro e do bode. A revelação das 70 semanas. E a visão do grande conflito. Daniel é um dos livros mais bonitos da Bíblia Sagrada. Maravilhosas ações de Deus na vida do homem estão neste livro, assim como impressionantes revelações para a vida da humanidade. O livro de Daniel é cheio de sonhos e visões proféticas, cuja finalidade é nos mostrar e nos preparar para eventos que sobrevirão à terra. O ministério do profeta Daniel cobre todo o período dos 70 anos que o povo judeu ficou cativo na Babilônia. Levado como escravo para aquele país ainda adolescente, após treinado, Daniel foi um dos escolhidos a dedo para o serviço no governo babilônico. Ele se tornou o porta-voz profético de Deus para os gentios e também para os judeus, declarando o propósito presente e futuro do Senhor. Praticamente todo o livro de Daniel gira em torno de sonhos e visões dadas por Deus, envolvendo anjos, animais, árvores, bestas e imagens. Ele ministrou como profeta e oficial do governo durante todo o cativeiro babilônico e prosseguiu assim quando a Babilônia foi conquistada pelos medo-persas. O livro de Daniel inicia apresentando grandes mudanças no cenário mundial. A Síria estava em decadência como império mundial e a Babilônia caminhava rumo a se tornar o novo império. Por causa dos pecados do rei e do povo de Deus, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Judá e levou para a Babilônia não só o rei, mas também muitos utensílios que eram usados no templo do Senhor. No 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Juntamente com os nobres de Judá, Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens, belos e instruídos, para servirem na sua corte. E disse o rei Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. No palácio foi determinado que eles se alimentassem de tudo o que ali era servido, e o seu treinamento durou 3 anos. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes anos pudessem estar diante do rei. E entre os jovens levados, 4 deles se destacaram, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
E o chefe dos eunucos expôs outros nomes a saber: a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Segundo estudiosos, Daniel tinha 14 anos na época do seu exílio, e os seus amigos provavelmente também tinham essa idade. Apesar de muito novos, vemos a sua perseverança em permanecer nos caminhos de Deus. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. Passados 3 anos de treinamento, todos os moços foram então levados à presença de Nabucodonosor para que fossem avaliados, e entre todos eles não foram achados jovens mais sábios que Daniel e seus amigos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. No próximo capítulo, veremos Daniel desvendando um sonho que o rei da Babilônia teve. Ele sonhou com uma enorme estátua que revelava os grandes impérios mundiais que viriam sobre a terra, até subir ao poder o anticristo. Até lá! Iniciamos o segundo capítulo do nosso curso, aprendendo sobre um sonho que Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve e que o deixou profundamente perturbado. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então ele mandou chamar todos os sábios e adivinhos do reino, ordenando que lhe dessem a revelação do sonho e também a sua interpretação. Para aquele que lhe revelasse e interpretasse o sonho, daria riquezas e honras, mas se não conseguissem, todos os sábios receberiam como pagamento a morte. Então o rei assinou um decreto, segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios da Babilônia. Conhecendo a decisão do rei de matar todos os sábios, Daniel pediu ao rei um tempo que ele lhe revelaria o sonho. Então foi para casa e fez saber a seus companheiros o caso, para que orassem a Deus pedindo a revelação do sonho. Então foi revelado a Daniel o mistério numa visão de noite. Daniel então revelou que o rei havia sonhado com uma enorme estátua, cujo conteúdo falava do governo humano através das gerações, iniciando pela Babilônia. Através desta revelação, Deus estava nos mostrando os períodos que abrangeriam grandes impérios mundiais, vindo por último o reinado de Jesus. Tu olhaste ao rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingindo a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó da debulha de trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Juntamente com a revelação, Daniel deu também a interpretação. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. A cabeça de ouro representava o Império Mundial da atualidade, denominado Babilônia. Esse império durou cerca de 87 anos. O ouro representava a ostentação da Babilônia. Era um império grandioso em beleza e riqueza como nunca houve nem haverá jamais. Após a morte de Nabucodonosor, 5 reis reinaram sobre a Babilônia. O último deles foi Belsazar. Foi durante o reinado desse último que ocorreu a queda da Babilônia. Naquela noite,
Foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O peito e os braços eram de prata. O peito e braços representavam o Império Medo-Persa, que durou 208 anos. A prata é um material inferior ao ouro. Esse império foi menor em poderio e glória com relação ao império anterior. Era uma coligação dos reinos da Média e da Pérsia, que, unindo forças sob o comando de Dario e Ciro, atacaram e tomaram a Babilônia, tornando-se novo império mundial. O ventre e os quadris eram de bronze. O ventre e os quadris representavam a Grécia, império que durou 163 anos. O bronze é um material inferior à prata, simbolizando um império menor em poderio e glória em relação ao império anterior. Da mesma maneira que os Medo-Persas se unificaram para formarem um grande reino, também a Grécia e a Macedônia foram unificadas por Filipe II. Após a sua morte, seu filho Alexandre o Grande invadiu e conquistou todos os reinos da época, tornando a Grécia o novo império mundial. As pernas eram de ferro. As pernas de ferro representavam o Império Romano, sucessor do Império Greco-Macedônio. Foi o mais longo da história e durou 643 anos. O ferro é um material muito inferior ao bronze. Mostra um império menor em poderio e glória em relação ao império anterior. Após a morte de Alexandre, seu reino foi dividido entre seus 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Após sucessivas guerras entre si, um general foi subjugando o outro, até restarem somente os Ptolomeus e os Seleucidas, que anexaram os reinos de Cassandro e Lisímaco aos seus reinos. Em 67 a.C., o imperador romano Pompeu captura a Judéia e a Síria, iniciando então o Império Romano Mundial. Nos impérios anteriores, vimos que reinos se unificaram para haver fortalecimento. Com os romanos foi diferente. Seus domínios se estenderam de tal maneira que, para poder mantê-los sob controle, foi necessário criar no novo governo uma nova capital, mais próxima dos territórios conquistados. Surge então Constantinopla, a segunda capital do Império Romano, localizada no Oriente. Daí a explicação para as 2 pernas da estátua. Hoje, o Império Romano não existe mais como força governamental mundial. O Império Romano no Ocidente, tendo como capital Roma, caiu em 476 d.C. O Império Romano no Oriente, tendo como capital Constantinopla, caiu em 1436 d.C. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. É o 5º Império Mundial da estátua. Nesta parte da estátua temos 2 interpretações: a histórica e a escatológica. A histórica ensina que, após a queda do Império Romano, os povos ou países anteriormente pertencentes a esse império seguiram seu rumo normal, mas agora de forma independentes. Eram eles os germanos, alemães, os francos, franceses, os burgúndios, atuais suíços, os suevos, portugueses, os anglo-saxões, ingleses, os visigodos, espanhóis, os lombardos, italianos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Os 3 últimos desapareceram, mas os 7 primeiros existem ainda hoje como países independentes da Europa. Estes povos são os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Escatológica. Esses reinos se levantarão novamente no final dos tempos. Vimos que a formação dos pés e dedos é ferro e barro. Portanto, por um lado será fraco e por outro será forte. Como o sonho da estátua fala de impérios mundiais, os pés e dedos também são referência ao último império mundial humano sobre a Terra. Em nossos dias, notamos não existir um império que domine todo o planeta, mas a Bíblia diz que esse império se levantará. Observamos esse movimento acontecer através da unificação da Europa, do mercado comum europeu e da moeda corrente, o euro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingindo a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha de trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda.
como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O período do reino dos pés e dedos de barro será chamado de tribulação. Será um período de grande tristeza e dor que acontecerá na terra. Será a época do Império Mundial do Anticristo, que terá a duração de 7 anos. Esse reino de terror terá seu fim por ocasião da volta de Jesus Cristo à terra de forma visível. E a pedra era Cristo. Chegando-se-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Continuando. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Os últimos 3 anos e meio da tribulação serão conhecidos como grande tribulação. No findar dos 7 anos, Jesus Cristo voltará à terra de forma visível e porá fim ao reinado do anticristo. E vi o céu aberto. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Lançará este no lago de fogo juntamente com seu comparsa de crimes, o falso profeta. Também destruirá todo o exército da besta, o anticristo, e aprisionará Satanás por 1000 anos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então se inicia um novo governo mundial, o reinado de Jesus, denominado milênio. 1000 anos na terra, sob o comando de Jesus, estendendo-se após para a eternidade. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Após a interpretação deste sonho, Nabucodonosor colocou Daniel como governador de todo o Império Babilônico, o segundo após ele, e os amigos de Daniel colocou como prefeitos na Babilônia. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Vamos ao nosso momento da revisão? No capítulo 2, vemos o rei Nabucodonosor decretando a morte de todos os sábios da Babilônia, inclusive de Daniel e de seus amigos, porque ninguém lhe podia revelar o seu sonho. Vimos que tanto Daniel como os outros 3 jovens não se desesperaram diante do decreto de morte, mas buscaram auxílio no Deus que eles serviam. Em muitas fases de nossas vidas viram lutas, perseguições e provações. Mas nunca devemos nos desesperar. Nestes momentos, lembremos-nos que o Espírito Santo habita em nós e ele nos sustentará. Somos filhos de Deus e ele não vai nos deixar ser derrotados. Deus é maior e muito mais poderoso que qualquer problema. Como resposta à oração dos jovens, Deus deu a revelação do sonho. Mas esta resposta não era apenas para eles, mas também para nós que hoje somos Igreja de Jesus e amamos a sua palavra. Esta história ensina-nos a importância de procurar a orientação e a sabedoria de Deus em situações difíceis. Daniel e seus companheiros confiaram no poder de Deus para revelar o sonho e a sua interpretação, e a sua fé foi recompensada. Como cristãos,
Devemos também procurar a orientação de Deus em todos os aspectos das nossas vidas, confiando no seu poder para nos conduzir através dos desafios e das grandes dificuldades que possam vir sobre nós. Além disso, essa história também ilustra o poder da profecia e como Deus usa os seus profetas para revelar os seus planos e propósitos. O ministério profético ainda hoje é relevante e, como igreja, devemos continuar a procurar e ouvir a voz profética de Deus a fim de compreender os seus planos e propósitos para a nossa geração. Assim como foi para Daniel e seus amigos, Deus revela a nós hoje ainda sobre a ascensão e queda de impérios mundiais, assim como em que parte da estátua nós estamos vivendo atualmente. Daniel viveu na época da cabeça de ouro e parte dos braços e peito de prata. Nossa época se encontra entre o final das pernas de ferro e o início dos pés da estátua. A época das pernas já se foi e a época dos pés está para começar. Nós hoje vivemos no espaço de tempo entre essas duas partes da estátua, chamado de dispensação da graça, ministério do Espírito Santo ou época da igreja. Espaço esse que já dura mais de 2020 anos. A época dos pés iniciará com a retirada da igreja da terra, episódio este chamado de arrebatamento da igreja. A duração do tempo dos pés de ferro e barro será de 7 anos e será conhecido como tribulação, sendo que no fim dos 7 anos, Jesus voltará à terra em glória e todo olho o verá para reinar sobre a terra por 1000 anos. O fim dos 7 anos da tribulação decreta o fim do tempo estabelecido e revelado por Deus no sonho da estátua de Nabucodonosor. Chegamos ao fim do capítulo 2, mas ainda temos muito caminho pela frente. Tremendas e maravilhosas revelações nos aguardam. Revelações que irão fazer diferença na minha e na sua vida. Vamos em frente?